Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Pedacinho Artes. Hoje eu estou trazendo para vocês um vlog de produção de uma capa de galão de água de 20 litros. Esta capa que eu fiz, ela é feita no ponto lequinho, que eu usei aqui eu chamo de rosinha delicado, porque eu já tenho jogo de banheiro e também um trilho de mesa nestas mesmas cores e neste mesmo modelinho de lequinho, né? Então, por isso eu chamei essa capa de galão de rosinha delicado também. Olha, como vocês podem ver, ela tem o mesmo bico do tapete e do trilho de mesa. E como eu não tenho mais suporte de galão de água, então eu uso um cone de 2 kg de barbante. Então, eu viro ele ao contrário e ele fica exatamente da altura, um pouquinho mais baixo da altura de um suporte comum, né? Mas o importante é que o bico aqui, ele fica perfeito, o caimento dele, e dá certinho, mesmo que você colocar num outro tipo de suporte, né? Então, eu fiz aqui os lequinhos, como eu disse para vocês, e nessa parte eu já fiz a virada direto aqui. Eu não fiz aquela beiradinha em relevo. Eu já virei o ponto e já fui fechando aqui em círculo os lequinhos, né? E também a parte de cima eu fiz em espiral, né? Eu já vou mostrar para vocês também a parte de cima. Agora eu fiz uma outra capa, é a mesma coisa, rosinha delicado, fiz também com esse tipo de lequinho, né? Os lequinhos aqui do rosinha delicado, o bico é o mesmo, né? É o mesmo bico. Aqui até tenho que terminar aqui de fazer o arremate aqui que eu esqueci, agora é que eu vi. Ele já está amarradinho, só falta cortar e colocar um pouquinho de cola. Então, às vezes a gente esquece uns pedacinhos para trás, né? Os arremates para trás. Então, esse é da mesma forma, o barbante, esse barbante aqui é um pouquinho mais claro, mas aqui no vídeo está parecendo igual, né? Mas também é um barbante que ficou muito lindo. Só que um detalhe aqui é que nesta capinha aqui, eu fiz do mesmo tamanho, só que nela eu fiz a beiradinha em relevo para descer, né? E uma carreira aqui em ponto alto, separada por uma correntinha. Então, e a base aqui de cima, a base redonda de cima, eu fiz de uma outra maneira, né? Eu fiz com pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos aqui no aumento. Então, eu fiz um outro tipo de aumento, um outro tipo de base redonda. Então, eu vou mostrar para vocês também como fica no galão de água e os acabamentos também que a gente pode dar nesta capa. Se você não gostar da capa assim, só lisa, né, que já é muito bonita, já enfeita bastante, eu vou trazer uma ideia aqui para colocar na frente se a pessoa desejar, né? Mas vocês podem ver que ficou certinho e também vou trazer medida e o peso delas. Então, aqui no caso, meninas, eu trouxe para vocês uma ideia de acabamento aqui. Olha, eu fiz 44 correntinhas no branco e amarrei aqui no meio de um lequinho, né? Fiz assim e coloquei 2 pérolas aqui. Pérola craquelada com rosa e verdinho e uma miçanga marrom, né? Que combina muito com o rosa. Então, e fiz um nozinho na ponta. Então, esta é uma ideia de acabamento. Uma ideia, assim, discreta, né? Para o acabamento desta capa de galão. Você pode também fazer arranjo de flor,
né, colar aqui um arranjo de flor. Mas eu acho que ele enfeita muito, né? O lequinho, ele enfeita bastante. A medida dele, dessa capa, desta primeira carreira aqui até o bico, ficou medindo 42 centímetros, né? Desta segunda carreira aqui, que eu fiz já na volta. E desta carreira aqui, do início desta carreira, a circunferência ficou de 27 centímetros de diâmetro, né? Então, dessa segunda carreira aqui, 42 centímetros de comprimento. E desta carreira, o diâmetro ficou em 27 centímetros. E aqui é uma outra sugestão que eu trago para vocês de arranjinho. Pode ser colocada aqui mais para baixo, né? Eu coloquei aqui em cima. É uma borboleta. Ela foi feita no barbante com fio dourado, também número 6. A capa também foi feita no barbante número 6, tanto branco como rosa, com a agulha 3,5. E a borboleta também foi barbante número 6, só que ele é barbante com brilho, né? Número 6 também. E a correntinha aqui, o pingente, também barbante número 6. Esse aqui é só uma ideia. Você pode colocar flor, né? Ou deixar assim, sem colocar nada. E aqui é uma borboleta, a asinha dela é uma asinha dupla aqui, né? Deixa eu mostrar direito para vocês, olha. É uma asinha dela é dupla, né? Então, eu só apenas coloquei aqui para ter uma sugestão, uma opção. Visto que é uma capa bem já enfeitadinha, né? Ela já é bem, ela mesma já enfeita o ambiente. Então, eu coloquei ela aqui para vocês, né? E mostrar o peso dela, que ficou pesando 451 gramas. Então, para uma capa desse tamanho, no fio 6, ela assim se torna até econômica, né? Eu usei pouco barbante. Então, aqui, olha, a base, né, da nossa capa de galão, a base do galão, eu fiz em espiral e, como eu já falei a medida para vocês, ficou medindo 27 de diâmetro. Então, desta carreira aqui, olha, desta carreira aqui, esta segunda carreira para baixo, 42 centímetros. E daqui até esta carreira, ficou medindo 27 centímetros de diâmetro. E foi feita no espiral, né? Como vocês podem ver. Agora eu vou vestir com outra capinha e vou mostrar para vocês como é que ficou com um outro modelinho de base aqui em cima no diâmetro. Então, esta capa de galão, ela é igual a outra, né? Mesmo lequinho, mesmo ponto, aí do rosinha delicado, que eu costumo chamar, e mesmo bico, é a mesma coisa da outra capinha. Tem também aqui um barbante, que eu preciso arrematar aqui. Então, é a mesma capa, só que a diferença está aqui, como eu mostrei para vocês, na base do galão, da circunferência do galão. Daqui, olha, dessa segunda carreira até o bico, ela também mede 42 centímetros. Depois aqui, olha, desta carreira, né, medindo desta carreira aqui, a circunferência vai ter 27 centímetros. A mesma coisa da outra. Só que nesta capinha, eu fiz aqui a beirada em relevo, né? Eu peguei aqui por baixo o ponto, olha, fiz uma carreira de ponto alto, separado por uma correntinha, e ela ficou com a beiradinha aqui em relevo. Daí comecei os lequinhos.
A única diferença é que ela tem um lequinho a menos, porque eu comecei aqui a carreira com pontos altos, né? E a outra, aqui do lado, é essa que eu acabei de tirar, né? Tem, então, essa base, como eu mostrei, uma base espiral, né? Uma base de suplá, vamos dizer assim. E que eu comecei aqui com 12 pontos, separados por uma correntinha. Então, é a mesma, como diz assim, a mesma capinha. Eu pretendo trazer o passo a passo desta capinha aqui. E talvez eu faça um arranjo de flor para colar, para colocar na frente. Embora eu sempre fico achando que a lisa, ela já enfeita. Aqui está, então, as nossas capas. Eu coloquei aqui as duas juntas, né? São, como eu disse para vocês, a cor é um pouquinho diferente. Agora está dando para notar melhor, né? Essa daqui é um pouquinho mais claro, esse rosinha. Mas, mesmo assim, eu achei que elas ficaram muito lindas, né? E por isso que eu chamo de rosinha delicado. Elas são muito delicadinhas mesmo. Então, aqui estão as duas capinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E para encerrar o vídeo, meninas, eu queria aqui agradecer muito por vocês terem assistido esse vídeo até o final, ficarem aqui comigo. E desejo a vocês uma boa semana, fiquem com Deus e até uma próxima vez.